E pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, a gente vai tratar de limites infinitos de sequências. Para isso, a gente vai ter que definir o que a gente entende como sendo o limite de xn dando o infinito. Já deixa eu esclarecer o seguinte, né? Isso aqui indica para a gente um comportamento da sequência, né? O infinito não é número, tá certo? Então, aquela noção que a gente deu de limite, né, de sequência, quando ela converte para um número real, é 1. Aqui a gente precisa dar uma outra noção para o que se entende do limite de xn ser infinito. Qual que é a ideia por detrás, a ideia ingênua? A ideia é que está nessa figura que está aparecendo aqui, né? A ideia é a seguinte, toda vez que você fixar um número positivo aqui, um m, né? Esse m aqui é positivo, tá? Vai ficar um carnaval isso aqui, né? Você fixa um m positivo. Sempre vai ser possível encontrar um natural, que eu estou chamando de n maiúsculo, de tal modo que quando o n passar dele, o xn ganha do m. Então, a ideia é o quê, né? Toda vez que eu dou um número positivo aqui, a sequência xn vai ter um elemento que passa dele. Eu dou um outro positivo aqui, tem um outro elemento da sequência que passa dele, por aí vai. Então, a gente escreve da seguinte forma a definição, né? Limite de xn é infinito se para todo m positivo existir um n natural, tal que toda vez que o n for maior que o n grandão, o xn é maior do que o m. É importante conseguir olhar para isso e entender essa figura, tá bom? De modo análogo, a gente pode definir quando que o limite dá menos infinito. A ideia é exatamente a mesma, só que a gente está indo para os negativos, né? Para todo cara negativo, vai ter um n, tal que o xn fica abaixo desse cara negativo, tá bom? Acho que uma observação que é simples, mas vale a pena a gente fazer, é que se o limite da sequência for infinito ou menos infinito, né? Então ela é ilimitada. Por isso que isso não é tão difícil de perceber, né? Agora eu vou passar alguns teoremas que apresentam para a gente propriedades de operações envolvendo limites infinitos. Eu insisto que o infinito não é número, então a gente tem que tomar cuidado para aplicar as propriedades, né? Por exemplo, aqui no teorema 1, eu estou admitindo que o limite do xn dá infinito e estou considerando uma outra sequência, que eu estou chamando de yn, que é limitada inferiormente. Então, o primeiro resultado nosso é que se você tiver uma indo para infinito, mais uma que é limitada inferiormente, esse limite vai dar infinito. Tá? O segundo resultado, ele diz para a gente o seguinte, que se esse limitante inferior aqui, né, para yn for positivo, então o limite do produto vai dar infinito. Esse segundo item, acho que vale a pena a gente explorar um pouquinho mais como contra-exemplo, para entender por que é necessário a gente supor isso aqui. Ó. Vamos dar uma olhada para esse contra-exemplo que eu estou colocando aqui. Ó. Nota que eu estou tomando uma xn igual a n. É claro que quando o n for para infinito, que o xn vai para infinito, né? E vamos considerar essa sequência yn, que ela é limitada inferiormente, né? Quando a gente faz o produto do xn pelo yn, esse limite dá 1, de tal modo que não vale o item 2, né? E por que isso acontece? É porque não é possível exibir uma cota inferior positiva, né? Eu escrevi isso aqui, né? Não existe um A tal que o A é menor ou igual que o yn para todo n, né? Porque assim, é óbvio que se você pega aqui na reta real, né? O zero está aqui. Se você pegar qualquer cota, perdão, qualquer A positivo, né? Ele não vai ser uma cota inferior, né? Porque é claro que vai existir um n tal que 1 sobre n está entre 0 e A. Tá bom? Então é por isso que é importante pedir que esse cara aqui seja positivo. Agora vamos proceder com a demonstração desse primeiro teorema. Para provar esse teorema, vale a pena a gente identificar o seguinte, né? O que a gente quer fazer? Né? Eu estou provando o primeiro caso aqui. Né? Se eu quero provar que esse limite dá infinito, de acordo com essa definição que eu estou colocando aqui, eu preciso mostrar que para todo m positivo vai existir um n maiúsculo natural, tal que toda vez que o n for maior que o n grande, então xn mais yn fica maior do que o m, repito, para qualquer m dado. Né? Isso é o que eu quero provar. O que a gente tem de hipóteses? Né? A gente tem de hipóteses que a yn é limitada. Isso se traduz em linguagem simbólica dessa forma, né? Que vai existir um A tal que vale isso para todo n. Tá? E a gente tem
que o limite do xn dá infinito. Ou seja, eu sei que para todo m positivo vai existir um n, de tal modo que esse sujeito que está aqui, toda vez que ele for maior do que o n, o xn vai passar de alguém. Lembra que a gente andou calibrando o epsilon em alguns momentos, né? Então eu vou fazer exatamente a mesma coisa aqui. Eu vou colocar aqui m menos a. Bom? À medida que a gente for fazer a conta, você vai entender por que eu estou colocando esse menos a. Tá? Veja bem, se eu batizar isso aqui por estrela, né? Vou chamar isso aqui de estrela e aqui de 2 estrelas. Né? Então, se eu combino uma coisa com a outra, né? Estrela e 2 estrelas, o que eu vou ter? Para todo m positivo, a gente vai ter que, se o n for maior que o n grande, quem que é esse n grande? Né? É esse aqui. Ó. É esse n que eu dei aqui em cima. Tá? Aí o que vai acontecer? Ó? Eu tenho xn mais yn, né? Aí o xn, por hipótese, ele é maior que m menos a, né? Para todo m. E o yn é maior ou igual que o a, né? Então eu vou manter a desigualdade estrita aqui, né? E fica igual a m, né? Tá? Isso prova o item 1. Para provar o item 2, a gente nota o seguinte, né? Aqui eu estou admitindo que o limitante inferior do y, né, do yn, é positivo. Né? E aqui a gente tem a hipótese de que o xn vai para infinito. Né? Para todo m, existe um n natural, tal que toda vez que o n for maior que o n não, o xn fica maior que... Aí a gente vai colocar aqui m sobre a. Tá? Estou dando uma calibrada no m aqui. Tá? Aí, de novo, ó. Para todo m positivo, a gente vai ter por estrela e 2 estrelas, né? Por estrela e 2 estrelas, o seguinte, ó. Se o n for maior que o n grande, o que vai acontecer com o produto? Ó? O produto vai ficar assim, ó, xn, yn, aí vai ficar maior, né? E quem? Ó, o xn é maior que m sobre a, né? E o yn é maior do que o a, né? Tá? Aí você simplifica aqui e obtém o que a gente queria. É claro que como eu estou trabalhando com uma desigualdade, né? É importante pedir que o a aqui seja maior que zero. Tá bom? Você vê que se ele fosse zero, esse troço aqui ia anular, né? O segundo teorema que a gente vai mostrar, ele parte da seguinte hipótese, né? Eu vou supor que o yn é positivo para todo n maior que um k, né? Ou seja, ele só vai ser zero ou negativo para uma quantidade finita de n's, né? Aí eu vou supor que eu tenho uma outra sequência xn que é limitada inferiormente, só que por um cara positivo, tá? E vamos acrescentar a hipótese nesse primeiro item de que o yn tende para zero, tá? Então, nesse caso, o limite do quociente vai tender para infinito, né? O limite vai para infinito, melhor dizendo. Intuitivamente, acho que é fácil entender isso, né? Você tem um cara que está aqui em cima, né? Embaixo está tendendo a zero por valores positivos. Na hora que você faz o quociente, né? Admitindo que ele não vai lá para menos infinito, a tendência é que esse quociente fica muito alto positivamente, né? Então, acho que esse resultado é intuitivo. O segundo também, né? Que a gente supõe que a xn é limitada e que o yn vai para infinito. Então, esse quociente tende para zero. Mesma coisa, né? Se tem um cara limitado aqui, dividido por um cara que está muito grande, a tendência é que esse quociente fique bem pequeno, né? Vamos apresentar a prova do item 1, que é o seguinte, né? Eu estou querendo provar que esse quociente fica maior do que um m dado, pelo menos para um n suficientemente grande, né? Então, olha só o que eu estou querendo fazer. Ó. Eu estou querendo fazer essa conta aqui, correto? Estou querendo mostrar que isso aqui é maior do que o n. Eu sei que esse cara aqui fica maior do que A, né? Porque, por hipótese, o xn é maior do que o A. Então, já que eu quero que esse cara fique maior do que m, né? Isso aqui é o que eu quero, né? Eu quero que isso aqui fique maior que m. Eu acho que é razoável que a gente consiga, de alguma maneira, garantir que o yn, né? Então, a pergunta aqui é a seguinte. O yn, ele vai ficar menor que A sobre m? Né? É isso que eu preciso, né? Bom, é isso que eu quero fazer. Então, veja bem. Dito isso, deixa eu apagar isso aqui, que isso aqui é só um rascunho, né? Como é que a gente vai fazer? Dado um m, fixa um epsilon para ser A sobre m. Tá? Esse cara é positivo.
Já que por hipótese o limite do yn é zero, eu vou tomar, vai existir um n, né? E aí eu posso tomar ele bem grande, né? Então eu já vou tomar ele maior do que esse k que aparece aqui, tá? Nesse caso, toda vez que o n for maior do que o n grande, a gente sabe, por essa hipótese, que vai acontecer isso, né? Menor que esse epsilon que está aparecendo aqui. Só que a gente sabe que esse cara é sempre positivo, né? Toda vez que isso aqui acontece, né? Então, já que ele é positivo, eu posso dizer isso aqui, né? Tá certo? E isso resolve o problema pra gente, né? Porque daí, o que vai acontecer? Ó? Eu vou ficar com isso aqui, né? xn sobre yn vai ficar maior que a. Aí, 1 sobre yn, né? Por aqui, eu vou tirar que 1 sobre yn fica maior que m sobre a, né? Isso aqui é igual a m. Bom, então isso prova o item 1. Para provar o item 2, a gente observa o seguinte, né? A gente quer provar que o módulo desse quociente fica menor do que um epsilon dado, pelo menos para n suficientemente grande. Né? Ó, a gente pode traduzir essas duas hipóteses dessa maneira aqui em linguagem simbólica. Né? Falar que o xn é limitado é falar que o módulo do xn é menor ou igual que um a positivo. Tá? E dizer que esse cara tende para infinito é escrever isto aqui, né? Para todo n positivo, tem um n e tal, toda vez que o n for maior que o n maiúsculo, isso implica que o yn fica maior do que o n. Né? Bem, já que a gente quer provar que esse quociente aqui fica menor do que um epsilon dado, olha só o que a gente vai fazer. Ó. Dado um epsilon positivo, a gente vai escolher um n esperto. A gente vai tomar ele para ser a sobre epsilon. Daí o que vai acontecer? Ó? Vai existir um n, tal que toda vez que o n for maior do que o n grande, isso vai implicar que o yn vai ficar maior que a sobre epsilon, né? Em particular, isso aqui é positivo, né? Então, toda vez que o n for maior que isso aqui, vale essa desigualdade. Ó, daqui, o que a gente vai tirar? Ó? Vamos estudar esse trocinho aqui, ó. Vamos estudar isso, né? Isso aqui é menor ou igual que a sobre módulo do yn, né? Só que esse cara aqui, ó, é igual a isso, né? Por quê? Porque eu sei que toda vez que o n for maior que o n grande, o yn é positivo, então eu posso tirar o módulo, né? Bem, aí esse cara que está aqui, ó, na hora que eu fizer 1 sobre yn, isso aqui vai ficar menor que a vezes epsilon sobre a, né? Aí você simplifica, isso aqui dá epsilon, né? Então isso mostra pra gente que o xn sobre yn tende para zero. Para finalizar essa videoaula, eu quero apresentar um último teorema e fazer uma observação. Esse terceiro teorema é uma espécie de teste da comparação para sequências, né? Digamos que você tem uma xn sempre abaixo de uma yn, né? Na verdade, isso aqui não precisa ser para todo n, tá? Pode ser, por exemplo, a partir de um certo k. Se essa daqui for para infinito, a que está acima dela também vai. É isso que fala o item 1. E se o que está acima for para menos infinito, o cara que está abaixo também vai para menos infinito, tá? A demonstração desse resultado é bem simples. É só a gente observar o seguinte, né? Por hipótese, vale isso aqui, né? Daí, o que vai acontecer? Ó? Se o n for maior do que o n, a gente vai ter o quê? Por hipótese, o yn é maior ou igual que o xn, né? E como o limite do xn dá infinito, a gente sabe que esse cara aqui é maior do que um n. Né? Esse cara aqui é maior do que n. Né? E isso implica que yn vai para infinito, tá bom? A prova do item 2 é análoga, aí eu não vou fazer. Eu quero só fazer uma observação, que é o seguinte, né? Lembra o que o teorema 1 dizia pra gente, né? Aqui a gente tomava o yn limitado inferiormente, esse cara indo para infinito, aí essa soma tendia para infinito, né? Essa hipótese que a gente está colocando no yn evita que a gente trabalhe com infinito menos infinito, né? E aí quem já fez um bom curso de cálculo 1 sabe que isso aqui é indeterminação, né? E o teorema 2
com as hipóteses que a gente está colocando, ele evita as indeterminações do tipo 0 sobre 0, né? Que é o que acontece aqui, e evita também infinito sobre infinito, que é o que acontece aqui, tá bom? Ele evita essas indeterminações, tá bom? Pessoal, vou encerrar a videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau!